certo? Boa noite. Vozes é ótimo. Som, câmeras, ação, estamos todos aqui. E mais um podcast, não é, minha gente? Mais Glória um podcast. a Deus. Não sei se você está nos ouvindo no Spotify, se você está nos assistindo no YouTube, tchauzinhos para as câmeras. As pessoas muito badaladas, né? Muito conhecidas, muito famosas. E aí, gente, como vocês estão? E aí? Vocês estão bem? Você tá bem, Bruno? Bem. Tá Graças bem? Você a tá bem, Deus, Bernardo? na medida do possível. Tá bom, na medida Bem. do possível. Quando você Amanhã é tá... feriado. Minha feriado. Amanhã é feriado, né, gente? Hoje é, pra quem não sabe como esse episódio vai ao ar, hoje é dia 6 de setembro. Amanhã é dia 7, amanhã é um feriadinho no meio da semana. Delícia. Graças a Pra Deus. gente poder acordar tarde, Coca-Cola. Joguinho hoje, joguinho amanhã. Joguinho hoje, verdade. amanhã, né? Hoje também. Hoje também? É. Mas hoje não é Flamengo. Mas, Ah, mas Mas dá é pra jogo. ver, ué, dá pra ver. GV daqui a pouco. Daqui a pouco. E é isso, gente. Estamos aqui para mais um episódio desse podcast. Nossa, não sei se você viu. Vocês viram o nosso episódio passado? eu vi. Você viu? Quero que é mesmo. Você viu? Não, Não viu? Eu vi no eu 2. não vi ainda não. Não acredito. Eu não vi ainda não. Não foi bom. Ficou bom? Foi bom? Ficou bom. Eu não vi ainda. Foi bom, mano? Em nome de Jesus. E foi sobre o que nosso último episódio, Bruno? Ação social. Ação social. Ação social. O nosso episódio foi muito bom, foi com a Maiane. A gente falou um pouquinho, não, falamos bastante sobre o Projeto Simplicidade. Foi muito legal, porque Foi legal mesmo. coincidentemente aconteceu na... E logo depois ela começou a namorar. Foi abençoada. Meu tá vendo, Deus gente? Quer arranjar alguém? Se convida pra participar aqui, que tu arranja uma A gente tem um pessoa. espectador escondido aqui que ela tá focando na risada, que não é a Maiane, tá, gente? Como é? Bruna Vem pro tá na direção hoje. Vem pro podcast e arranja E arranja o namorado. namorado logo depois. Aí sim, né? E é isso, gente. É A gente isso conversou aí. bastante sobre o Projeto Simplicidade. Então, se você ainda não assistiu, se você não viu, tá tanto aqui no Spotify quanto tá no YouTube, esse episódio muito legal. Mais do que assistir, é uma maneira de você poder engajar e poder ajudar. Enfim, foi isso. E hoje nós vamos falar sobre o quê? Vamos falar sobre o quê? Vamos falar sobre Sobre o redes quê? sociais, gente. Quem você está seguindo nas suas redes Comprando sociais? seguidores. Comprando seguidores, que eu já conheci pessoas, gente. Compartilhando lives. Vergonha alheia, não faz isso não. É, cara, né? Acho que o Strike ainda tem muito isso hoje em Eu dia. acho que tem, meu filho. Strike? O que é YouTube Strike? tem. No Strike no É o YouTube é quando comprar? você... Não. No YouTube, quando Olha, você, os termos que eu não você entendo. erra, quando você faz alguma coisa que é contra a política do YouTube, Uhum. ou você viola o direito autoral de alguém, você ganha um strike no YouTube. Com 3 strikes, seu canal... Ah, entendi. É eu perguntando, né? O que é RT? O que é O que é RT? ponto? Gente, ponto? ela, O que que é... ela perguntou... Não, é RT. Eu nem tenho Twitter, quem não sabe o que é. Não, quando ele falou RT, eu sabia o que era, mas quando ele deu Foi um o ponto, ponto. eu não entendi. Eu falei, o que é esse ponto? Ah, um ponto eu não sei. Ai, tá É isso, vendo? é porque Negócio de POV, é eu o R- perguntei aquele dia, eu também não sabia. Ponto de vista. Eu não sabia. Ponto de vista em inglês, né? Sim, eu não sabia. Ela viu. Não sabia. Mas é isso. Mas é isso aí, né, gente? Hoje não é pra falar sobre como ser antiga das... Gen Z, como entender como É, Gen Z não é fala? sobre isso, tá? A gente vai um pouquinho Não mais é. profundo Quem que fala? isso. Quem? Quem? Como que é? A Gen Z fala, como a geração Z se comunica. Ah, tá. Já percebemos Já um quebrou, novo bloqueio já na quebrou. comunicação. Tá vendo? Não, Como é? não dá pra mim. Não dá, né, mano? Não Chegou dá. minha época de não dar. Não, é sério, eu fiquei Isso aí. chocada quando eu entendi as primeiras vezes, assim, essas coisas. É porque Mas- fica muito mais fácil, vamos combinar, fica muito mais fácil. É Pô, mais pra que você fácil. repetir com outras palavras o que a pessoa tá falando? Nada. Sim, Aí mas você tipo só- assim, como que a gente não viu isso acontecendo, talvez? Não, Não, sei sim, você, sim, pra mim é a mas coisa mais o normal. Bruno, tipo, Não, muita com gente... certeza. Você dá um... A gente Com falava certeza. sobre quando ia chegar um dia que você não ia nem... Você só, tipo assim, uma frase, você diminuía um ponto. Aham. Isso é muito louco. O que a gente vai estar falando, né? Mas depois volta, é tudo. É. Só pra falar que, tá, gente, nós não somos ninguém que é profissional em comunicação, em Não. marketing, em mídias, Tá. nessas coisas. A dona ali que gostava de marketing, né? Que gosta de marketing. Marqueteiro. Mas... Marketing Tá. digital, Hotmart. Pois é. E aí, a gente quis trazer esse assunto porque primeiro a gente conversou com o nosso pessoal, a gente fez um bate-papo sobre isso e foi muito legal. A gente Muito conversou bom. bastante. A gente chegou bem onde a gente queria, na verdade, que é como que de verdade a gente se relaciona com as redes sociais e
Como que isso pode afetar nosso modo de viver, né? Nossa cosmovisão, que é o que a gente não quer. Já vamos falar dando spoiler logo de cara. Porque as redes sociais, elas são muitos pontos positivos. Pra tantas coisas. Até pra, né, pregar o evangelho. Mas também tem os pontos negativos. E uma coisa que a gente não quer de maneira nenhuma é colocar isso pra dentro da gente como se a gente precisasse viver essa cultura, né? O seu modo de viver fosse aquilo que o meio tem pregado, né? Assim. Então no final a gente vai falar sobre isso, que é o mais importante, claro. Mas eu já queria saber de vocês. Como que é o relacionamento de vocês com as redes sociais, assim, com tudo? Tempo, o que vocês seguem, essas paradas. Então, pra mim já melhorou. Pra mim até já, eu acho que melhorou um pouco. Eu acho que eu era bem pior, sinceramente. Isso a pessoa falando, mas quem tá assistindo, mexendo no celular. Não, é porque eu tava vendo isso agora, o screen time, tá vendo aqui o tempo de tela. Então, ó, já melhorei um pouquinho. 10 minutos. É que ontem eu mexi 2 horas no TikTok. Caraca, Gente, é a minha rede social, gente. Minha rede social é TikTok. Enquanto pessoas estão... Acho que eu não mexo 2 horas no celular no dia. Enquanto pessoas estão vendo suas séries. As pessoas estão vendo suas séries, enquanto as pessoas estão vendo TV. Sua parada TikTok, enquanto então, as pessoas estão vendo filmes, eu estou no TikTok. E eu sou assim. Não é direto, às vezes à noite, fiquei lá meia hora mexendo direto, 40 minutos mexendo direto. Você nem vê, velho. Não, com certeza. Mas pra mim é mais picadinho no dia. Quando a maioria das pessoas pega o celular e vai, sei lá, no WhatsApp. Às vezes eu pego o celular, se pôr o desbloqueio automático, eu vou no TikTok. Entendi. Entendeu? Seu botão automático Meu é o botão é TikTok. tipo, eu vou lá no faz TikTok. de olho fechado. Aí você vai lá e vejo 3 videozinhos e você sai. Então aí tá lá no almoço. Mas é difícil, porque é igual o Reels, quando você começa a ver, não, você sim. vai. É que eu falei que ainda tem isso, que é à noite. Mas ainda no dia, naquele momentinho que você pega o celular, na maioria das pessoas vão em WhatsApp, qualquer coisa, normalmente eu vou no TikTok. Nem se for rapidinho, literalmente, você foi lá... Outra coisa que eu tava perguntando pro Bernard, no off, era que eu não sabia, tipo assim, eu não tenho TikTok, né? Eu não tenho TikTok, não tenho Twitter, nem nada disso. Aí eu tava perguntando pra ele já me falou que tem tanto pra você... As pessoas te seguem, você segue. E aí tem tanto você vê o Reels, oh meu Deus, a concorrência. Você vê os videozinhos só de quem você segue, tem a opção de você ver o do mundo todo. Que normalmente é esse, né? Que, tipo... Ninguém usa o que tá seguindo. Ninguém. Zero. Ninguém usa. Todo mundo usa a For You page. Que é a página pra você. Que é a primeira que aparece no TikTok é a For You. É pra você. Entendi. Então o aplicativo já é desenhado pra você usar aquilo. Entendi. Não ir seguindo. Então, você segue pessoas para o aplicativo criar um padrão do que você gosta para aparecer na sua tela. Então, você não vai ver um monte de coisa das pessoas que você segue. Um monte de vídeo das pessoas que você segue. Só de algumas pessoas. Então, você vai seguir 100, às vezes você vai ver uns 15 do que na sua For You. Mas é o que vai moldando o que ele sabe que você quer ver. Então essa parada de seguir no TikTok nem é muito... Não, é só é mais pra moldar aquilo que tá aparecendo na sua tela. Faz todo sentido. Então é o melhor... esqueci o nome. É o melhor algoritmo que existe. É o mais certeiro. Se você for no Reels, não é tão certeiro como o TikTok. O Reels eu acho ele bem lentinho. TikTok é muito difícil você ver uma coisa que não te interessa. Depois, lógico, você acabar de baixar o aplicativo, vai demorar um pouquinho pra ele entender. Sim. Depois que ele sacou, é muito difícil aparecer um vídeo que você não goste. Normalmente tudo que aparecer vai ser de coisa que ele sabe que tu vai gostar. É um leitor de mentes. Ele sabe que você vai gostar, então você vai vendo. Então aquilo que agora já é particular, o que eu consumi às vezes numa série ou no vídeo do YouTube, não sei o que, é tudo condensado em um aplicativo só, te entregando isso em segundos.
Que é o quê? Tipo, eu sei que tipo, tem muito Eu variedade gosto de de filme. filme, série, futebol também que eu gosto. Teologia que você Teologia, tem um TikTok? pouquinho de teologia, Acho um que tem pouquinho muita teologia de... no TikTok, tem? Um pouquinho. Pouco, né? Um pouquinho, às vezes, de política Porque, também. quanto tempo de vídeo acho que dá? Até 3 minutos. É um tempinho bom, antes era menos, né? Acho Antes que era era um menos. minuto. 3 Mas era minutos menos. antes. É até 3 minutos. Então, e coisa de O Reels também comédia. tá, acho que é 3 minutos. E coisa de comédia. Então, pô, por causa do TikTok já teve série que eu comecei a ver, música que eu escutei, canal no YouTube, tudo. Porque vai indicando, vai fazendo um monte de coisa. Quando você vê, você passou um maior tempão lá assistindo aquele negócio. E eu tenho um costume que quando eu chego à noite em casa, eu tomo um banho, sei lá e tal, e eu deito na minha cama e vou ver alguma coisa. Então esse tempo... Pior quando você senta no vaso pra... Quando você já tá 2 horas lá. Ai, meu Deus! Então, tipo assim, já uma mania minha, que eu chego em casa, depois que faz as coisas básicas, eu deito na minha cama. Lógico, quando à noite eu tô em casa. Eu deito na minha cama e vou ver uma série, ver um filme ou um TikTok. Então muitas vezes acontece, de como foi ontem, que eu falei, cara, eu vou ver uma série, mas deixa eu ir no TikTok rapidinho. Tava com a noite livre. Deixa eu entrar rapidinho. Eu vi a noite toda de TikTok. E aí, tipo assim, 2 horas você podia ter visto 2 episódios, eu vi 2 horas de série, TikTok. Você viu 2 horas de TikTok. Você consumiu muitas coisas ao invés de uma coisa. Então eu tava vendo aqui no meu tempo de tela, que na minha semana passada eu vi pouco TikTok. Mas eu mexi pouco no celular semana passada. Entendi. Entendeu? Então tá bem ligado. Entende? Então, tá. Então é mais ou menos assim, quando eu tenho tempo, ou à noite eu tenho tempo, vou lá, vou fazer o que eu quero, geralmente eu acabo perdendo muito tempo no TikTok. Então, eu acho que eu melhorei, porque antes eu tava pior, acho que eu melhorei. Ainda quando o meu tempo livre, assim, igual ontem à noite, eu tava minha noite toda livre, tranquilo, fazer o que eu quiser, vi um monte de TikTok. Tá bom, tempo livre, tá bom. Mas eu preciso dosar, misericórdia, tem hora que você precisa dosar, principalmente porque é o que faz com o seu cérebro, ele acaba com sua atenção, o TikTok destrói sua atenção. Então, porém, para o que eu tava antes, melhorei absurdamente. Essa parada que você falou, antes do Bruno falar, é muito legal, porque foi uma das coisas que a gente falou, né? Que a gente foi chegando à conclusão. Porque as redes sociais, tipo o TikTok e tudo isso, eles foram feitos pra talvez não te fazer mais inteligente, porque você sabe muito raso, muito superficial de muitas coisas. E aí, então, tipo assim, as redes sociais, elas fazem a gente mais sábio ou a gente mais safo? Porque tudo a gente quer ter, nós somos nessa geração também, né? Que tudo a gente quer ter uma opinião. Pode ser a opinião mais rasa possível sobre, sei lá, qualquer coisa, mas você quer ter. Então eu acho que isso, e as redes sociais, elas vieram construindo isso, que é uma coisa que eu tento me podar muito. Tipo assim, eu sei alguma coisa, mas eu sei muito pouco daquilo, eu falo que eu não sei, pra eu poder pra eu não poder me adentrar, porque às vezes o que eu sei foi um texto que eu li muito no Instagram, alguma coisa, né? Um vídeo de 3 minutos, você acha que você já pode debater sobre o assunto. Então foi isso uma das paradas que a gente comentou, né? Como que eles minguam da gente achar que a gente é mais inteligente por saber muitas coisas, só que na verdade é o contrário, né? A gente emburrece, assim, o nosso cérebro. Fora que todo mundo vira gênio, né? Tipo assim, todo mundo que tá falando, a pessoa fala como se fosse um mestre doutor na área. Então, mas na verdade é mais um mestre em convencimento. E aí acaba que você vê... Na verdade você não sabe nada. Não, sim. Então, mas quando aí a pessoa, tipo, você vai ver lá, aí a pessoa tá falando de... Você só repassa o que você viu. É isso. Porque saber mesmo você não sabe. Aí a pessoa, tipo, uma pessoa que parece inteligente, fala muito bem, aí tá falando de assunto, fala lá e você fala, não, cara, eu concordo com isso. Não sei se já aconteceu com vocês, mas vai lá e você vira um pouquinho, aparece outra pessoa falando o oposto, mas a pessoa inteligente também sabe falar. Você fala, rapaz. Eu sabe o que isso acontece comigo? Quando eu vou Entende? Como eu uso muito Instagram, eu vou nos comentários. Por exemplo, assim, apareceu um vídeo lá, aí eu assisti o vídeo e falei, cara, eu concordo. Aí eu vou nos comentários, aí tem outra pessoa falando que eu falei, mas eu acho que ele também tá certo. E é tipo assim, cara, e eu não tenho nem o que debater, só com o meu achismo, porque eu não sei nada do assunto. Eu tô confiando que essa pessoa que provavelmente estudou, não sei, às vezes também não, né, tá falando sobre isso. E aí, amor, como que é? Mas também é um pouco de cada, porque se for ver assunto que a gente conhece, a gente nunca vai debater sobre nada.
Não, com certeza. Já debater sobre o que a gente... Não, sim. Mas tem muita questão de opinião também, o que acha e tal. Por exemplo, igual às vezes você vai ver... Igual eu sigo muita página de reportagem, né? Pra saber a notícia e tal. Aí sai lá a notícia, a foto, lá no feed, pá, e um título. Aí você vai ver os comentários, tipo... Às vezes a pessoa tá comentando uma parada que não tem nada a ver com a reportagem, porque ela não leu a reportagem, ela viu o título, tá ligado? Aí você fala, cara, igual às vezes até eu vou falar sobre uma reportagem que eu não abri, que eu não li, mas eu falo, pô, eu vi lá só a chamadinha, eu falo assim, eu vi lá só a chamada, tava falando não sei o que, será? Então a gente, cara, a gente tem que ter Isso é muito perigoso, a gente tem que ter muita atenção, ainda mais hoje em dia, parece que quanto mais velha a pessoa é, mais avoada ela fica com o negócio de rede social, é normal. Porque tudo que recebe... Já repara. Não tem um filtro, né? Não, dá razão para aquilo ali. Não pensa que aquilo pode ser falso, não pensa que aquilo... Sabe? Igual eu vejo pela minha sogra mesmo, por exemplo. Ela tem lá a página dela no Instagram, lá não sei... Pode seguir, gente, minha mãe é muito mil seguidores, beleza. 143. Só que o fato dela não copiar nem roubar foto de ninguém, ela acha que ninguém vai fazer dela. Então ela vai, tá lá no Instagram, daqui a pouco aparece lá no... A pessoa vendendo como se fosse ela que fez aquela peça. Com a foto dela. Aí ela, não, mas isso é um absurdo. Cara, só que isso na internet é normal. É normal. Entendeu? Por isso que é até comum. É errado, mas normal. Não, é normal no sentido de tipo... Vai acontecer. Vai acontecer, não que é certo, mas que se você se revoltar por causa disso, você vai sair. Vai ficar doente. Você vai sair. Lógico, tem que denunciar e tal. Tanto que é normal nesse ramo, tem a pessoa, tudo que ela publica tem marca d'água, né? Tem uma marca d'água no canto. Não, isso é mais no começo, porque assim, agora ela tem a etiqueta dela, ela tem a parada. Hoje em dia, o cara pega mesmo, vende. Mas você quer ver uma outra coisa? Você quer ver uma outra coisa também relacionada a isso, minha mãe? Que é como que eu ajudo ela, eu trabalho com ela. As pessoas, como que a gente é muito preguiçoso, cara. Todo dia eu recebo mensagens das clientes perguntando o valor do produto. Cara, a pessoa tem a coragem de mandar um print da foto que se ela clicasse na legenda, ela veria o preço, a medida, mas ela não viu. Acho que deixa a gente cada vez mais preguiçoso. Preguiçoso, emborrecido, mais tudo assim. Por exemplo, eu quero... Quem nunca, velho? Tipo, você quer um determinado assunto, você quer ver, o que é isso aqui? Ponto. Dá um Google. Você vai lá, você lê um parágrafo. Sei. Você lê um parágrafo. Não, beleza. Sei. Resumiu aqui o que eu queria. Você resume o resumo do resumo e você tá pronto pra falar sobre aquilo. Então, foi o que eu falei, isso não é muito superficial. Cara, é uma conversa que vai gerar aí, muito papo, véio. E o pior de tudo é que as pessoas, eu acho que até percebem, sabe? Só que virou uma coisa tão normal e tão até satisfatório você entrar num debate na internet, na rede social, você comentar ali e tal, como se soubesse, até porque você vai escrever um parágrafo. E até porque, se você comenta uma coisa lá e alguém rebate, você pode ir lá no Google na mesma hora, ver o que aquela pessoa falou, pesquisar lá, copiar. É uma parada sem Não fim, é um debate aqui, tete a tete. É mais por ego. Então é mais por ego. Pra tá certo. E ninguém nunca vai estar certo. Rede social resumida é uma briga de ego, assim. Então, assim, principalmente, por exemplo, a geração igual a minha, até um pouco depois, assim, da minha, com exceções, né? Lógico, tudo tem exceções. Não entra tão de cara nessas coisas, porque, cara, agora, quem já nasceu, quem já cresceu, já com essa influência, mano, é muito complicado. E é muito mais perigoso que aquilo que eu falei lá no começo, na parada da cosmovisão, né? Do teu modo de viver, quando você já nasce com isso. Eu não sei, tipo, meu irmão, eu não sei, com 20 anos já tinha internet? Não lembro, já, né, eu acho. Já, mas depende 2002, principalmente já tinha, mas aqui no Brasil, depende da sua família. Uma coisa é quando ele nasceu, outra coisa... Sim. Na minha época, quando eu era criança, já tinha computador, já tinha internet? Já tinha.
Mas era muito caro. Então só Não, tinha um sim. acesso. Não, a mas gente então, a tinha. mesma idade. A 2002 já mesma tinha. idade. Então vamos colocar assim, tudo bem que ele nasceu em 2002 2002, já mas ele tinha. foi ter acesso mesmo à internet, sei lá, com 10, 12 anos. Então isso é o quê? Ah, 2012? velho. Então ele nasceu nesse meio. Então Já o que tinha tudo, o que é Facebook. muito mais difícil eu falo assim, eu não sei, eu acho que minha geração já não é a mesma, né? Dele, assim. Mas a diferença, assim, do você enxergar, de você tentar colocar limites e de como que você vai sugar e aprender coisas, já é mais difícil, talvez, porque pra geração do Bruno ou as outras gerações Não, mais tanto que antigas. é um debate comum na pedagogia e tudo mais, essa nova forma de ensinar uma geração que tem uma atenção muito menor, uma duração muito menor de atenção. Fala até de celular na escola. Mas você vê então hoje em dia, porque eu não mudou sei, muito. eu não sei como que Mudou é muito. hoje em dia, por exemplo. Mas na escola, pelo menos na minha época, ou até na faculdade mesmo, pô, você ficasse com o celular na hora da aula, era totalmente falta de respeito. Eu na faculdade já tinha smartphone, já tinha tudo, internet normal, Instagram, pá. Não fazia sentido. Eu não sei como que é hoje em dia, mas se você for numa sala de aula, filho, pois é. Hoje em dia é diferente, diferente. né? Hoje em dia, eles Quero ver o debatem professor interação. que falar assim com o aluno. Ó, sei lá, pegar o celular do aluno, não sei o quê. Não dá. Tá, eu até entendo, porque são outros tempos. Eu até entendo. Só que tem coisa, velho, que, cara, como que você vai aprender o que o professor tá ensinando se você não presta atenção naquilo? Né? Até uma conversa. Você tá aqui conversando, ou na igreja, você tá lá na igreja, o pastor pregando, você tá aqui, velho, você não vai absorver o que tá sendo falado. Isso não tem como, velho. Não tem como, sua atenção vai estar ali, você não vai conseguir absorver. Né? Mas assim, a minha relação com rede social é isso, é amigos, futebol, teologia. Nossa, meu marido é muito podado, gente. Meu Notícias. Deus, ele é sério, ele é um exemplo com redes sociais. Mano, e eu vou te falar, ele controla porque muito. aparece lá do nada uma fofoca. Pá. Eu já vou e boto lá, Não quero ver, né? não quero ver, mas tempo em tempo vai aparecer. Igual, só de ser homem, seu perfil vai aparecer uma mulher lá. Não tem jeito. Vou, não quero ver. Igual ser de mulher vai parecer coisa de fofoca. É automático. E você, cara, se você quer ver, vamos botar, quero ver. Só que se você não for lá e falar que não quer, vai continuar. E mesmo você fazendo isso, ainda vai aparecer. Só a frequência vai ser menor, vai aparecer. Igual às vezes eu e Laís, a gente tá deitado e fala, vamos ver uns reels aqui? A gente vai lá e vê, só que a gente tem um limite. Aí nós fala, não, chega. casal. A gente fala, chega. Às vezes tá passando e do nada, uma parada tipo... Só que nesse passar, que você demorou 1 segundo pra passar o negócio, aí já, ele gostou. Aí já começa. E não é assim. Igual eu, por mais, às vezes, por exemplo, a pessoa que eu sigo. Só que, pô, eu vejo que o stories da pessoa... Não coopera? Pô, mano, eu olho aquilo... Eu olho aquilo e me perturba pra não parar de seguir a pessoa, porque eu também acho que Pra não dar... eu vou lá e silencio, velho. Aham. Pô, porque eu vejo aquilo, aí já começa. Aí já quero comentar. Mano, olha aqui. Sei o quê. Tem isso também. Velho, tchau. Já fala assim, instiga. tchau. Tchau. Mano, não tem como, velho. Se você deixar ser levado, e quando você vê, você tá cagado. Verdade. Na moral, você tá cagado. Tá discutindo na internet. Pior bosta, desculpa. É você querer discutir na internet. Pô, velho, pra mim não tem cabimento uma parada. Vou dar, por exemplo. Aí aparece lá, às vezes, lá no meu Facebook, eu sigo muito negócio de notícia e tal, aí aparece lá na notícia falando mal do Bolsonaro, por exemplo. Ou falando bem do Lula. Só que no Facebook, a pessoa que você segue, se ela fizer um comentário, alguma coisa ali, aparece todo pra mundo você, vai ver, às vezes. Aí a pessoa, tipo, a parada é uma reportagem do Lula lá, falando, não, Lula, não sei o quê. A pessoa não gosta do Lula, é apoiadora do Bolsonaro. Vai lá e comenta, Bolsonaro. Gente, não, tipo... assim. Aí eu abro pra mim e falo, cara, tipo, você é vascaíno, você vai lá na página do Flamengo, Vasco!
Vamos dar nada da sua vida. Uhum. Pois é, meu Deus. Ok, vamos lá. Eu não tenho, eu falei, eu não tenho Twitter, não tenho TikTok, não tenho mais que. Faz bem. Não tenho Facebook. Não tenho. Meu negócio do Facebook tá lá, mas eu não tenho nem mais o aplicativo. Porque nunca usou, né? O quê? O Facebook. Não. Você nem usava. O Snapchat, tinha época do Snapchat também, que tadinho, o Instagram falhou, né? Eu comprou, sei lá o que deu nisso. Até fiz uma conta, mas também nunca agarrei nisso. Meu negócio é o Instagram. Eu sou muito pilha, eu sou muito... tudo meu tempo que eu gasto, e é muito. Cara, gente... Olha que loucura isso. Tudo bem, gente, eu também trabalho. Tem as coisas que eu ajudo minha irmã, então eu fico respondendo muito, eu posto tudo. Tenho trabalho, mas eu confesso que tem a minha parte também. Toda semana, o iPhone, ele dá um relatório semanal. E eu já falei assim, eu vou tirar esse negócio que fica aparecendo na minha tela. Eu falei, não vou tirar, vou deixar. Aí toda semana tem. Aí o da semana passada, meu Deus, 5 horas e 20 minutos diários. 5 horas, assim. Tudo bem, igual eu falei, eu trabalho, mas eu também não posso botar... Tem meu trabalho, nem vou colocar o post da JNI, porque a JNI não me gasta muito tempo, assim. Mas... Tem as minhas horinhas ali? Não vou mentir. Mas é muito Instagram, assim. E principalmente stories. Engraçado, eu não vejo muito Reels, assim. O Reels eu não paro pra clicar, pra ficar vendo. Às vezes que eu ainda tô lutando muito comigo pra clicar na lupa. E eu não gosto daquilo, porque aquela lupa é um saco, assim. Ainda mais quando vai, por exemplo, eu tô vendo uma série. Aí fica só aparecendo coisa da série. Série, você quer ficar clicando e a lupa daqui a pouco tá toda formatada pra você, assim. Mas eu acho que eu já fui pior no meu relacionamento, assim, da minha interação com as redes. Já fui pior, eu acho que hoje eu tô melhor, assim, principalmente em relação a seguir, assim. Eu tinha muito... Hoje mesmo, eu parei de seguir uma pessoa. Tipo, ela não faz... Eu peguei, falei assim, eu fui nas pessoas que eu seguia. Não é porque eu não tenho apreço ou não importa com aquela pessoa, mas... não tá mais no meu ambiente ali de convívio. Até porque esse foi um negócio que é interessante, por exemplo. Hoje em dia, se você tá com raiva da pessoa, a primeira maior coisa... afronta, né? Maior afronta... Nossa, você viu fulano? Não me segue. Saiu do grupo. Não gosta de mim. Tipo, uma parada nada a ver, mano. Nada a ver. Cara, se a pessoa não me segue, tá, velho. Ninguém é obrigado a seguir ninguém. Mas fica embutido uma parada ali, né? Muito sinistro isso. Não, tipo, mas parada sabe nada como que me preocupa? Véio. Tipo assim, às vezes quando uma pessoa sai do grupo da família, eu falei, pô, eu saio do grupo. Me preocupa, aí eu falo, não. eu fico, não me preocupo, mas eu fico assim, poxa, será que aconteceu alguma coisa? Eu mando aquele emoji lá, vai com Deus. Não, mas assim, tem essa parada. Então, mas eu falei assim, e eu parei, fui um monte assim, pessoas que não faziam mais parte do meu ciclo. Aí eu fiz uma limpa, tá na hora até talvez de eu tentar fazer outra. E também, outra coisa, por exemplo, coisas benéficas até. A gente conversou um pouquinho sobre isso naquele dia. Tipo, por exemplo, até questão de teologia. Eu seguia muitos caras, muito assim, meu ecossistema, minha bolha teológica. Agora a gente tava conversando mais cedo aqui, né? Todo mundo tem ali, né? Eu tenho a minha bolha. Só que, cara, eu tava consumindo tanto que esses caras, e cada um deles fala de uma coisa. Um fala de profecia, o outro fala de escatologia, o outro fala de calvinista, o outro é arminiano, não sei o quê. Eu falei, cara, eu nunca vou conseguir saber fazer isso tudo. Isso tá me poluindo de uma maneira, tá me fazendo me sentir mal, porque talvez eu nunca vou ter a capacidade de saber sobre todos esses assuntos. Tudo bem, eu posso ler devagar, por exemplo, esse mês eu vou ler sobre escatologia, mês que vem eu vou... Mas eu nunca vou saber, talvez, o que essas pessoas tipo sabem. Assim, aí tem lá o cara, tá lá, pá, que você segue ele. Todo crente tem que ler esse livro aqui. Aí você tá seguindo outro chega, outro livro. Todo crente tem que ler esse livro aqui. Aí fica naquela, todo crente tem que fazer isso, e você fala, eu não faço nada. Então, teve uma época que a gente, tipo, foi, cara, a gente tava assistindo muito YouTube, por exemplo. Coisa de teologia. Muito. Só isso. Chegou uma hora, velho, que não tava fazendo bem. Tava fazendo mal, porque tava trazendo um peso, tava trazendo uma carga muito grande
Porque você acaba querendo tentar acompanhar aquilo dali, só que quando você começou a assistir aquelas coisas, era com uma intenção. Só que você foi indo e já começou a virar uma outra coisa e começa a trazer um peso pra você que você não consegue dar conta. Eu não sei se isso... Olha pra vocês, assim, por exemplo, nós como liderança, né, eu tinha muito... Hoje, graças a Deus, quando eu fiz a Selimp, eu comecei a conversar essas coisas com Deus e tudo mesmo, eu falei, cara, eu não tenho que saber tudo. Algum deles, se me parar... Eu tinha um peso de alguém me parar pra fazer uma pergunta muito simples e eu simplesmente não sabia responder. Eu falei, cara, que tipo de líder eu vou ser se eu não souber tirar uma dúvida simples? E isso daí você vê na internet mesmo. Só que isso tá te fã consome, de liderança, cara. vai e fala, todo líder tem. Aí você fala, pô, todo líder tem que saber tudo, então. Fora que, se você for parar pra pensar, são várias pessoas com especialidades em áreas diferentes, que formam um todo. Então a gente pega um todo, mas nem para pra pensar que até eles mesmos, cada um é mais especializado numa certa área, num certo nichozinho lá da teologia. E a gente se cobra querendo saber tudo, sendo que nem eles sabem tudo assim também não. Mas eles estão falando lá da área deles lá. Mas negócio como a gente tá consumindo todo mundo, a gente quer saber de todo mundo, mas nem eles estão nem isso assim, quem dirá a gente. Esse negócio também de não saber responder é um negócio que volta e meia me pega muito. Eu falo, caraca, velho. Se uma pessoa falar isso daqui, velho. Às vezes eu até sei o quê. Cara, se uma pessoa me perguntar isso daqui, ferrou, velho. Mas eu já pensei uma parada, tipo, é muito mais fácil você não saber responder. Não, com certeza. Você falar que não sabe. Não, eu tô falando assim, é muito mais normal, vamos dizer, alguém te perguntar uma coisa que você não saiba responder. Porque é muito mais fácil a pessoa pegar um assunto bem difícil, que é difícil de conhecer, e te perguntar. Né? Então, acho que é muito... O negócio, cara, não sei, é isso. Vou procurar saber, não sei, pronto. Cara, mas é chato. Eu tô começando essa parada, assim. Eu tinha sei lá, da gente, minha personalidade, nosso ego, nossa coisa. E eu tô aprendendo a me falar muito, eu não sei. Não sei e tal, não sei o quê. Quer ver, igual, a gente tava conversando sobre alguma coisa da Nova Revista. Sobre niilismo. E eu não lembrei o que era. Eu falei assim, poxa, tipo, pela minha formação, nem é quase impossível. Mas eu falei, cara, eu não... Bem, tem quanto tempo que eu não estudo? Eu saí da UFES tem quanto tempo? Eu falei pra você assim, eu não lembro o que é. O que é isso? Aí você falou, não, é isso. Eu falei, tá, então eu sei o que é, mas eu não lembrava. E talvez se eu tivesse falado, tá, eu ia ficar boiando, você não ia ter me falado o que era, e eu também não ia atrás. Então, assim, eu tô tentando aprender, assim, porque... e aí teve umas paradas que a gente conversou também sobre isso, tipo, a diferença de você receber uma informação e ter a sabedoria, né? Como que isso é diferente, assim, de eu posso, igual a gente falou, tipo, saber, vem muitas informações pra mim, mas não significa que eu vou ser uma pessoa sábia, né? Então, eu me coloquei nesse lugar de falar, cara, eu não sei, cara, eu não lembro, cara, eu vou ter que ler muito, igual agora, né, provavelmente vai começar a nossa nova revistinha, cara, vai ser um desafio muito grande pra mim, da nossa EBD, né? Porque é uma parada que eu me debrucei, eu estudei por anos, por 4 anos, mas eu não lembro muita coisa. Então eu já fui futucar meus papéis também e tal. Também que ainda não já mudou. Sim. Mas tem muita teoria, pelo menos nesse, que eu tava vendo, que realmente tem muita coisa que ele aborda, que são realmente aspectos sociológicos. Sim, não, total. Aquilo ali é total. Sabe, uma abordagem de uma leitura da sociedade. Uma leitura da sociedade. Essa questão sociológica da Bíblia, do Evangelho, é impossível, porque... E o tema vai ser isso mesmo, é como se fosse uma leitura cristã sobre a sociedade nesse momento. Eu acho que essa questão das redes sociais, tipo, são duas coisas muito importantes. Por exemplo, primeiro, a gente tem que tomar cuidado, vamos dizer assim, né, pra gente não viver numa bolha e achar que só existe aquilo é o certo extremo e nada mais importa. E o outro que é
que é essa questão, tipo, achar que só aquilo é certo e pronto, não abre tipo, espaço pra nenhuma opinião mais, só repreende. Tipo assim, você só lê daquilo que você concorda, você só acompanha aquilo que você concorda. E o outro é de você ser levado, por exemplo. Qualquer coisa falou. Qualquer coisa falou, é aquilo ali. Você não ter a sua opinião, você não ter o seu conhecimento, você não ter o seu estudo, você não ter... Sabe o que eu tô querendo dizer? Sim. Então, acho que os dois são muito extremos. Eu acho que independente do que você tá ali e da sua opinião, vamos dizer assim, qualquer um pode estar aberto a concordar ou não, né? E na outra que você tem que estudar, cara, né? Você não vai estudar sobre tudo, mas você tem que estudar, em vez de deixar simplesmente, aí vem, é o que acontece muito hoje, vem um pastor, fala isso, aí você, pô, bacana, até a gente tava falando, aí vem outro pastor, fala aquilo, aí você, pô, é isso aí, e quando você pega, por exemplo, 3 pastores, um tá contradizendo o outro. Só que você tá tão assim, você não procura nem conhecer, que pra você, os 3, tipo... concordo que isso aqui, aí você fica com aquilo ali, né? Entendeu? Então, acho que isso é muito perigoso, cara, porque a gente não para estudar, a gente não para pensar sobre determinado assunto, a gente só pega e segue. Principalmente quando a gente ouve ou ver coisas que nos agradam, ver coisas, por exemplo, se você tem um problema... É bem de agora isso, por exemplo, se você tem um problema com a inveja, vamos supor que você é invejoso. Não vou nem falar invejoso, porque ninguém é invejoso, né? Ninguém é invejoso. Dificilmente a pessoa vai falar que ela é invejosa. Então vamos falar assim, se tem um problema de mentira. Mentira, a pessoa sabe que ela mente ou não. Se ela começa a ver situações ali na rede social de pessoas que mentem e tal, mas isso aqui, você tem que mentir, né? Senão você pode prejudicar alguém e tal. Ela começa a ficar convencida daquilo, sabe? E aquilo ali começa a trazer conforto para ela, porque é um ambiente que ela se encaixou ali. Né? Então acho que a rede social é muito isso também. Quer ver uma coisa que eu parei muito, tipo, Laís, eu gosto de moda, eu gosto de roupa, eu gosto dessas coisas. Eu me comunico através disso, com algumas coisas, né? Mas, cara, numa época eu tava seguindo também sobre isso, tipo assim, por exemplo, eu estava no Canadá e eu seguia as blogueiras. Meu negócio com consumo, que aí entrei, né? Lá era muito mais fácil que o meu consumo aqui. Quando eu mudei pra cá, eu senti muito. Eu já sabia que eu iria sentir. Mas eu já tava consciente de que seria completamente diferente. Só que eu continuava seguindo e acompanhando as mesmas coisas. Então aquela ansiedade não diminuía. Apesar do meu cérebro saber que a minha realidade era diferente. Eu falei, cara, o que eu tenho que fazer? Eu vou parar de seguir. Eu parei de seguir um monte de loja daqui, parei de seguir um monte de... Cara, como que... Não instantaneamente, mas como que hoje... Nossa, muda completamente. Eu deixei algumas que, por exemplo, assim... Que eu sei que... Eu deixei 2 lojas. E uma blogueira que às vezes fala sobre isso, mas fala além. De que não vai me ficar me instigando a querer consumir, a querer comprar, a querer não sei o quê. Então, cara, isso mudou muito, assim. Então... É o que às vezes a gente acha legal, mas eu tô com minha colinha aqui, tá, gente? Que foi pra lembrar dos temas, que fala, cara, tem hora que traz desorientação pra gente, traz ansiedade, traz estresse e traz essa sobrecarga de informação que você vê na hora, você tá mais sobrecarregado. Eu me senti assim ontem com alguma coisa que eu não lembro o que foi, mas quando eu parei de, tipo assim, sei lá, eu fiquei 30 minutos vendo aquilo ali. Eu me senti, eu falei, eu sei tão sobrecarregada que eu falei, cara, tem alguma coisa errada. Parei, mutei. E como que isso, tipo, muda, só que a gente, ao mesmo tempo que faz mal, a gente sente falta. É tipo, não é uma droga, né? É uma parada, assim. É tipo quando você tá igual... Aquele documentário da Netflix. Eu acho que foi você que falou disso, do documentário. Foi, né? Tem documentário que fala sobre isso. É tipo, por exemplo, a pessoa terminou o relacionamento. Em vez da pessoa procurar se alegrar, não, vai lá e só escuta música triste e fica ali no sofrimento. E ela isso que é uma parada, pode até parecer bobo, mas pra mim não é. Por exemplo, tem lá, final da Libertadores.
O Flamengo perdeu. O cara fez cagada. Eu não vejo mais. Não vejo mais, sim. Não vejo as notícias. Não vejo no Instagram, não vejo no jornal, não vejo em lugar nenhum. Porque aquilo lá fica remoendo, mano. E você fala, caraca, bicho, não acredito, olha que idiotice, velho. Não acredito. Agora, quando dá bom, você quer consumir. Mas aumentar a sua adrenalina, o seu prazer, né? Mas isso, tipo assim, essa questão, cara, não foi de um dia pra outro. Porque eu comecei a observar que eu ficava com raiva real, mano. Que eu passava, via notícia e via de novo, aí via os comentários, todo mundo falando. Todo mundo, não sei o que, aí você, pô, velho, não acredito. E você, eu pelo menos, né, sou assim, futebol, ficava com raiva real, mano. Eu falava, cara, isso não tá certo. Às vezes, tipo, vamos supor, jogo 4 horas da tarde, igreja 6. Aí eu vi o jogo, o Flamengo tomava uma lapada, pô, você fica... Eu pra igreja bolado, velho. Ficava na igreja. Na moral, como é que pode? É sério. Mas eu te entendo também. Teve um momento que eu tava consumindo muita coisa de futebol, muita coisa do meu time Fluminense. Tava consumindo muito, realmente acabava me afetando também. Porque ficar o pré e pós, né? O pré, você ficar nervoso antes do jogo, consumindo as coisas antes do jogo. E o pós, porque se der bom, você consome, se der ruim, você consome também. Seja pra felicidade ou pra tristeza. Pra poder isso, né? Por causa que é uma... Ou vai ser uma celebração com quem você torce nas redes sociais, ou vai ser um despejo de ódio, que é um consolo ao mesmo tempo, pra você extravasar. É horrível, velho. Entende? Então você acaba que você fica num ciclo sem fim. Porque quando acabar esse ciclo da raiva, você já vai entrar no pré-jogo. Aí vai ter o jogo, aí seu time ganhou, então vai dar bom. Aí daqui a pouco começa o pré-jogo de novo, entende? Aí você fica nesse... Sim. Não, eu entendo. É um ciclo, é pra te prender mesmo, né? Não tem jeito. Você tem que... Essa questão das redes sociais é difícil, cara. Não é fácil. Só, cara, eu penso assim, cara, se a gente perde pra isso, velho, tá ligado? Se a gente não consegue... É igual uma vez o Guilherme Batista tava falando que ele fez jejum e tal, tava lá fazendo jejum e pô, tava morrendo de vontade de comer um chocolate e tal, não sei o que. Aí na hora ele pensou assim, eu nunca mais esqueci disso, velho, já tem anos. É uma coisa boba, velho. Cara, se eu perco pra esse chocolate, eu não ganho de ninguém, tipo assim, tá ligado? Pô, velho, tô fazendo jejum aqui por causa de um chocolate. Então, eu acho que é um pouco isso, não que é a nossa força, né? Não que somos nós, que a gente tem que ir ali. Não é isso. Até porque pela gente vai ser difícil, né? Porque é uma coisa que a gente gosta, então tá ali, é uma coisa que alimenta, né? A nossa vontade, assim, né? A nossa alegria. Por mais bobo que às vezes possa parecer para algumas pessoas. Mas eu acho que se é algo que já não tá fazendo bem. É por isso que é uma coisa bem sutil, cara. Que você não consegue perceber. Quando você nota o período que você fica sem rede social. O período que você já não consegue mais ficar sem celular. Você já não consegue mais ficar sem ver TikTok. Por quê? Porque aquilo dali é com o tempo. Você vai indo, é algo que tá te satisfazendo. Quando você já vê, você já tá lá na... Tanto que eu acho que a gente precisa se perguntar quem a gente tem seguido. Desculpa. A gente precisa se perguntar quem a gente tem seguido, porque a gente precisa reconhecer a influência que as redes sociais têm na gente. A gente não pode se blindar pensando que a gente é bonzão. Não, a rede social influencia a gente. Que vai comer aquilo tudo e não vai mudar nada na sua vida, não. Esse termo é bom porque... Você tem que entender. Porque a gente vai chegando onde a gente quer, porque é como a gente tem alimentado a nossa alma, né? A gente não acredita que, por exemplo, nós vivemos nessa dicotomia, né, da carne e do espírito. Então, literalmente a gente tem que ver como que a gente está alimentando. Por exemplo, sei lá, o que você está consumindo, está alimentando. Ninguém tá falando aqui também para você parar de se... Pra você sair desse... Pode sair também, faz um tempo, se você quiser. Mas é pra refletir. É pra gente refletir mesmo, pra trazer reflexão sobre a gente. Porque como que a gente tem alimentado a nossa alma, assim? Como que a gente tem alimentado sobre o que a gente quer? Tipo, como a nossa alimentação. Você sabe o que você quer comer hambúrguer, você quer comer pizza.
Mas você sabe que você não pode comer hambúrguer. Hoje tranquilamente. Comeríamos hoje tranquilamente. Mas você sabe que você não pode viver disso. Não, você pode colocar, igual você estava falando, 5 horas na semana, diárias, né? 5 horas diárias no Instagram. Bernard, 2 horas. 2 horinhas no Você TikTok. imagina, tipo assim... Difícil sentir melhor, né? 2 horas, vamos colocar, No se TikTok. alimentando da mesma coisa ali, ó, todo dia. 2 horas, 2 horas, 2 horas, 2 horas. Cara, aquilo dali, velho, vai ter consequência. Com certeza. Ou boas, ou Sim. ruins. Ou te deixar no 0 a 0, que também é horrível. Ou te deixar no 0 a 0. Tá péssimo. E lembrar aqui o que fala em Mateus 6,22. Seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. É Então, isso. o que a gente vê impacta muito a nossa forma de viver. Que é melhor entrar no céu sem olho do que... Mas é esse negócio, a gente pode... as mídias sociais, eles têm muito ponto positivo. E a gente vive esses pontos positivos. Nossa comunicação, nossa melhora, o acesso à nossa informação real. Porque se você quiser estudar muitas coisas. Isso são coisas boas, a gente não nega nada disso. Só que eu acho que a gente às vezes deixa de falar, principalmente a gente, como... Vamos trazer pra nossa bolha, né? Pra gente cristão. É que, cara, a gente... O que a gente tem alimentado, de fato, aquilo que eu tava falando, o que a gente tem alimentado mais, né? A gente tem focado mais nisso, ou a gente nem tá comparando. Tem que aquelas pessoas também. Você fica 2 horas no TikTok, será que você fica 2 horas lendo a Bíblia? Não. Tem as paradas, assim, Não. que não... Dormindo. Tipo assim... Não é nem isso. esse nível, não é sobre isso. Mas é sobre o que de fato. Porque às vezes, cara, você vai consumir. Não tem jeito. Você vai consumir, você vai ser discipulado. Você vai ter algo em excesso. O que é esse algo em excesso? E aí é de cada um, pra cada um vai ser uma coisa. A gente falou de coisas diferentes aqui. Vocês falaram de futebol, eu falei de moda, a gente falou, Até sei lá, de série, teologia, que teoricamente Em você fala, é uma excesso. coisa boa. É. Mas em excesso... Até água é boa. Se você beber em excesso, você não vai aguentar Vai nem dar ruim. andar, vai ficar com barriga. Então, assim, é pra gente pensar no sentido de que a gente pode usar as redes sociais, a gente deve usar as redes sociais. Vai falar de Jesus, vai falar do seu projeto, do seu trabalho, vai comunicar alguma coisa que seja legal. E procura Mas saber, se aprofundar. a gente não tem que parar só nisso. Porque nós não... no final das contas, né? O que é sabedoria? Eu nunca vou esquecer, acho que do Douglas, do Descobre falando, sabedoria é quando o pouco que você sabe de alguma coisa, o pouco que você sabe, você vive aquilo, faz o seu modo de viver. E qual é a nossa sabedoria? O que a gente vê lá em Provérbios tanto? Nossa sabedoria é Cristo, é Jesus, né? Então, o quanto você sabe, talvez você não vai saber muito de teologia, mas você vai saber os princípios que você tem que Quanto obedecer você a vive Jesus, que daquilo. você tem que caminhar com Jesus, o que ele fez por você quando ele morreu, quando ele ressuscitou. Então, esse pouco que você vive, é igual você vê assim, os pastores, você vê de igrejinhas muito pequenas do interior, que às vezes não sabem nem a teologia que eu e Bruno, que não somos pastores, sabe. Mas, cara, você vê aquela serva, aquela irmã do coque, que ora, que vive orando, porque o pouco que ela sabe, ela vive Jesus de uma maneira radical. E é isso que a gente tá falando, né? Fazer a gente saber o que a gente tá se alimentando. E, cara, não adianta, você precisa se podar. E aí que tem, porque a mesma graça, o mesmo Cristo que morreu pra nos dar a graça, pra transformar, pra perdoar a gente quando a gente comete esses excessos, é a mesma graça que nos capacita a não cometer esses excessos, a não pecar, né? Então a gente precisa, esse é o ponto final, a gente precisa se podar e graças a Deus, porque a gente não precisa fazer isso sozinho. Verdade. Nós temos o Espírito Santo que nos corrige, que nos mostra, que nos direciona. E, assim, só deixar um Finalizando, último né? comentário. Cara, a gente precisa, é o que eu sempre falo, velho, eu sempre vou falar, porque igual esses dias eu conversando com os meninos, eles são igual a mim, velho, tipo, não gostam muito de ler, não gostam muito de estudar e tal. Não é estudo, não gosta de estudar, mas não gosta de ficar ali lendo, sabe, pesquisando. Só que, cara, não tem jeito. Agora a gente trazendo pra questão do evangelho, pra questão do reino, não tem jeito. A gente precisa estudar, a gente precisa buscar aprender, a gente precisa buscar entender a Bíblia. Porque, cara, de verdade, o que mais me dói, lógico, eu também tenho coisas que eu ainda não sei. Óbvio. E sempre vai ter coisas que nós ainda não vamos saber.
Só que quando você se depara com aquilo que você ainda não entende, aquilo que é novo para você, não vai naquilo porque você viu um pastor falando. Com certeza. Vai estudar, vai pesquisar, se aquilo te interessou, procura se aprofundar. Porque o que mais me dói, velho, que eu vejo hoje, o que mais me dói é quando você vê, por exemplo, um pastor fala sobre alguma passagem da Bíblia que você vê que é uma parada que não tem nada a ver, que não tem fundamento. E você vê pessoas indo, você vê pessoas comentando, e às vezes são pessoas que você conhece, e que você sabe que você nem lê, sabe né? que, tipo, cara, nunca nem leu a Bíblia, por exemplo. Isso me deixa muito triste, tá ligado? Não é com raiva, não é triste que eu falo, cara, dá vontade de esperar a pessoa. Era só ler. Fala assim, cara, você velho, acorda, sabe? Não, é igual o pastor mesmo fala para o Severino. Antes de mais nada, procura lá você. Se você acha que o que eu tô falando é mentira ou que eu tô errado, vai, estuda. Se você não está concordando com esse podcast, estuda. Procura, cara. Mas assim, beleza, se você mergulhou de cabeça, você tem argumento, tem opinião sobre aquilo, e mesmo assim você continua, né, naquele... Ok, vamos dizer assim, né? Agora, cara, por exemplo, o cara vai, o pastor vai falar, Jesus e tal, foi, sei lá, não quero usar termos aqui para não gerar polêmica, mas sei lá, Jesus não morreu na cruz. Tem umas teorias assim. Tipo assim. Não, tem que ele não ressuscitou. Tipo, Jesus tinha uma mulher. Uhum. Fala, Jesus tinha uma mulher. Caraca, já chega na escola, pô, sabia que Jesus tinha uma mulher? E só agora, pra finalizar de verdade, só pra resumir tudo que eu tô querendo dizer. Uma vez eu tava comendo, velho, nunca vou esquecer disso, tava comendo um churrasquinho. E é exatamente assim que acontece. Aí eu tava lá comendo churrasquinho, o cara do churrasquinho virou pro outro e falou, rapaz, sabia que o melhor sal que tem é tal sal? Aí o cara, sério? Cara, sério, bicho? Fala assim, com autoridade, pô. Aí eu só aqui, né? Cara, vou comprar esse sal aí, velho. Mas por quê? Rapaz, não sei não. Mas eu vi... Resumiu todo o nosso podcast. Mas eu vi o cara falando que era o melhor. Rapaz... Ai, meu Deus, eu não acreditei. Então, assim, pra resumir, é exatamente isso que acontece. A gente não sabe por quê, mas a gente viu e isso foi. Aí. Então, gente, estudem a Bíblia, procurem aprender, procurem saber, perguntem, pesquisem e para de ficar indo na onda. Para de ficar. É isso. A única coisa que eu termino falando é pesquisem, procurem em comunidade. O que eu quero dizer com isso? Isso aí. Nunca guarde pra você. Você pesquisou, não concordou, qualquer coisa do gênero, vá pra sua comunidade, vai pro corpo de Cristo, exponha isso, debata, conversa, porque também você não é o rei da verdade. Então, isso aí. às vezes você pesquisou, pode se equivocar. É isso aí, você pesquisou, conversou, pode ser que você tá certo, pode ser que você se equivocou. Então, em comunidade, você consegue crescer. Com amor, com humildade, né? Isso aí. A gente precisa... A gente acha que a gente tá falando do mesmo assunto, a gente precisa ler a Bíblia em sozinhos, mas a gente precisa ler em comunidade também, assim, porque isso é muito importante. Ao contrário do que gente. falam, a Bíblia não tem várias interpretações. Ponto. Já é pra outro podcast, né? E é isso, gente. A gente quer instigar você mesmo. Isso aqui não é pra findar nenhum assunto, é pra te instigar mesmo. A ouvir, a debater, a pesquisar por você mesmo. E é isso, gente. Obrigada você que ouviu a gente até aqui. Beijos. E beijos, até o próximo. Tchau.